Olá, meus amigos, do seu, do meu, do nosso. Meu nome é Pedro Henrique. Este canal é o Tempo da TV, o seu canal de teledramaturgia, curiosidades da TV e muito mais para vocês. Hoje vamos trazer aqui para vocês resumo dos fragmentos da novela Eu Prometo. Mas após a vinheta eu vou falar sobre isso. Aguardem a vinheta. Volto já. Muito bem, como eu havia dito a vocês, hoje vou falar sobre os fragmentos da novela Eu Prometo. Assisti ontem, né? Fragmento de número 30. Bom, como vocês sabem, o projeto Fragmento está chegando ao fim, né? E mês que vem, provavelmente, deve vir a novela Brilhante, se não houver mudanças, né? Mas enfim. E vamos falar sobre o projeto Fragmentos da novela Eu Prometo. Eu Prometo foi a última novela escrita por Janete Claire, que teve a colaboração de Glória Pérez nos últimos capítulos, né? Janete Claire escreveu até o capítulo 60, pois ela estava adoentada, ela estava com câncer e ela não chegou até o fim da novela, né? Janete Claire disse uma frase muito interessante, né? Que ela disse o seguinte: eu não sei se vou chegar até o fim da novela, mas quero que essa novela chegue até o fim. Então foi o que aconteceu, né? Na verdade, Janete Claire queria fazer um projeto de novela das 8, né? Naquela época era a novela das 8. Só que a emissora não acatou a ideia por saber que ela estava debilitada, já estava ruim de saúde, então acabou transferindo o horário da novela para o horário das 10. E para não ter uma carga de trabalho muito grande, pois sabendo que a autora estava debilitada, eles fizeram uma novela de segunda a sexta, com 30 minutos de exibição de novela, né? Então, foi, na verdade, uma novela de 103 capítulos, né? Só que uma reclamação eu tenho que fazer aqui, gente. Eu acho que a emissora deveria ter preservado pelo menos a última novela de Janete Claire, né? A emissora, infelizmente, não tem laço de memória afetivo, né? De memória afetiva com relação à televisão, né? Então é uma coisa que eu fico muito triste, eu fico indignado, né? É uma falta de respeito com o autor. Então, isso aí, fica aí o meu desabafo, né? Da minha indignação da última obra de Janete Claire, que poderia estar completa, né? Não ia gastar tanto, mas 103 capítulos, enfim. Bom, vamos lá. A novela de Janete Claire, Eu Prometo, retratava a história do deputado e candidato a senador Lucas Cantomaia, vivido por Francisco Coco, pelo saudoso Francisco Coco. Bem, Francisco Coco, ele era um personagem muito tenso, né? Porque ele veio de uma família rígida e onde os princípios morais eram muito fortes, né? E ele tinha uma fundação que era um projeto de sistema penitenciário, né? Que ajudava, né? Um projeto social para ajudar ex-detentos, certo? Bem, seu irmão Júcio Diná, vivido por Marcos Paulo, era um jovem rebelde, né? Tinha ideias totalmente contrárias ao irmão, né? E ele foi acusado de homicídio, né? Por parte de Vidal, né? Um homem que acabou prejudicando seu outro irmão, Jairo, né? Vivido por Carlos Vereza, que foi uma pequena participação. O que dizer destes fragmentos? As atuações de Francisco Coco, René de Vilmon, Dina Sfati, que era uma festa de interpretação maravilhosa, acho a interpretação fantástica. Com relação a Malu Mader, apesar do primeiro papel, né, na verdade, uma curiosidade, né? Algumas curiosidades eu vou falar aqui. Bem, a primeira curiosidade, essa novela foi a primeira novela de Malu Mader, Júlia Lemert, André Felipe de Mauro, né? E Fernanda Torres já tinha sido a segunda novela, porque ela já tinha feito Baila Comigo antes, né? Então, André Felipe de Mauro, Malu Mader e Júlia Lemert eram os primeiros personagens deles em novela, certo? Bom, com relação ao personagem Malu Mader, eu achei um tanto quanto apagado, porque na novela Corpo a Corpo, que veio no ano seguinte,
né? Ela interpretou muito bem o papel da Bia, né? Então ela estava muito mais solta, né? Acho que por ser o primeiro papel, ficou um pouco inibida, né? Não teve tanta resolução, né? No caso Fernandinha Torres, ela já sobressaiu mais, até melhor do que no remake de Selva de Pedra, né? Bem, vamos falar agora sobre outra curiosidade da novela. Outra curiosidade da novela é que Malu Mader, anos depois, fez filha novamente de Francisco Coco na novela O, né? E outra curiosidade da novela também é que Dinas Fati e Francisco Coco, na época, não se falavam, né? Os dois brigaram em uma peça de teatro, não sei os motivos que levou os dois a brigarem, né? O fato é que os dois brigaram e eles ficaram praticamente a novela inteira sem se falar, né? Então, só voltaram a se falar um pouco depois. No entanto, o saudoso Francisco Coco não gostava de lembrar dessa novela justamente por conta desse fato. Bem, o que dizer do personagem do Neira Torraca? O Leandro Serrano, ele era na verdade, o Albano, eu falei errado aqui, eu falei personagem de Coração Largo, mas tem a ver com o que eu vou falar. O Albano era bem parecido com o Leandro Serrano em algumas atitudes, né? Ele, na verdade, era o lobo em pele de cordeiro, né? Ele trabalhava para o Lucas, ao mesmo tempo ele, né, colocava um ferrão nas costas dele. Né? Então ele fazia aquela coisa assim, trabalhava, fingia ser uma boa pessoa, mas na verdade o que ele queria era o lugar do Lucas. Né? Uma coisa que não ficou muito bem explicada ali na novela, por ser 6 capítulos, não dá para definir, é como Jairo foi realmente assassinado. Porque a primeira instância ele escapou de um acidente automobilístico, né? E foi falar com o irmão, e depois não se sabe como ele foi assassinado, né? Não vou falar o resto. Como foi assassinado, não posso falar o resto. Então, não se sabe como ele foi morto, né? Então a gente não sabe, não apareceu, né? Como não apareceu o personagem do Vidal, que era o Cláudio Correia Castro, né? Também não apareceu a cena do incêndio na casa de Petrópolis, onde a personagem da Fernanda Torres, né, a Daisy, coloca fogo na casa, depois não deu continuidade. Então são coisas que em 6 capítulos realmente não dá para entender. Gente, não dá fazer um fragmento em 6 capítulos e querer que as pessoas entendam muita coisa, não tem como entender. Mas enfim, a novela, para mim, ela funciona muito bem, principalmente pela trama, né, que envolvia os irmãos Cantomaia. Eu acho que a trama ali foi muito bem montada. Mesmo a questão da Janete Clay estar com problema de saúde, mesmo a novela ter sido poucos minutos de exibição, mas isso não atrapalhou em nada. Né? Outra coisa que me incomodou profundamente, e eu acho que nem tinha muito a ver com a trama, foi o personagem do Valmor Chagas, né? O Horácio Wagner. Né? O Horácio Wagner, ele era um político adversário do Lucas Cantomaia, porém, ele fez aquela parte cômica, para mim não desceu muito bem ver o Valmor Chagas fazendo um papel, uma trama séria, como era Eu Prometo, né? Já no Horário das 10, fazer um papel, sabe, cômico, não bateu, não desceu, né? Ainda mais ele ficando com a personagem da Dinis Fati, que era uma mulher sofisticada, né? A Darlene era uma mulher sofisticada. Bem, outra curiosidade foi a primeira novela de Cláudia Gimenez, né? A saudosa e querida Cláudia Gimenez, foi a primeira novela dela, né? A primeira atuação. Ali o elenco recheado de grandes atores, né? Maria Padilha, Ricardo Petraglia, Lúcia Alves, enfim, vários atores maravilhosos, né? Que estiveram ali, mas, infelizmente, uma trama que foi cortada, foi apagada, né? Um desrespeito, novamente eu falo, um desrespeito muito grande com a memória da Janete Clay, uma homenagem linda que fizeram no fim da novela, né? Eu não sei por que a música Eternamente de Gal Costa não fez parte do álbum, né? Não sei, a música é lindíssima, achei uma homenagem linda, aquela mensagem da Janete Clay, né? Eu queria que o ser humano tivesse a força, é linda aquela homenagem, linda, linda, linda. Então, tá aí, né? Eu gostei dos fragmentos de Eu Prometo, eu só achei que ficaram uns fios desencapados ali, ficou muita coisa por resolver ali, que a gente não entendeu direito, né? O Justo, por exemplo, passou a novela inteira preso, né? Primeiro ele foi solto, depois deu-se a entender que ele, o Vidal, certo? Que ele, o Vidal, né? E foi preso, né?
A personagem da Nina de Pádua também era uma personagem também que era meia, né, ela não tinha muito rumo, mas acabou sendo presa também, se meteu numa questão de rebelião, quase que ela, né, enfim, quase que ela vai, né, e ela tinha fugido, né, da cadeia, pelo que eu entendi ali, ela tinha fugido da cadeia, né, e prenderam ela novamente. O Anselmo Vasconcelos, personagem bacana, ele era um presidiário, ele morre, né, na prisão, né, em confronto com a polícia, enfim. Heloísa Helena, atuação brilhante. Então, eu gostei muito da novela, gostei muito da atuação de René de Vilmon, gostei muito de ver atrizes como Cacilda Lanusa, né, Regina Viana, então, Fernando Eiras, adorei, muito bom. Pena que Lúcia Alves só apareceu nos últimos capítulos, né, nas últimas partes da novela, e Ricardo Petralha, né, Antônio Pedro não apareceu, enfim, faltou Isaac Bardavid, enfim, faltou algumas coisas, mas, enfim, eu gostei muito do fragmento de Eu Prometo. Eu acho que se a novela tivesse passado inteira, a gente ia entender muito mais, ia desenvolver muito mais. Mas enfim. Bom, gente, esse foi o vídeo. Coloca aí nos comentários o que você achou dos fragmentos. O que você achou do fragmento de Eu Prometo. Fala aí pra mim, tá bom? Dá a sua opinião. Então é isso aí, gente. Se gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Acione o sininho para receber todas as notificações. E até o próximo vídeo. Um beijo grande a todos, um abraço e até o próximo vídeo.